Vamos aguardando aqui a Ana chegar. Ei, Ada. Oi, Ana. É isso. Deixa eu trocar aqui, tudo bem? Tudo jóia? Que bom, Ana. Que bom estarmos Ah, juntas bom, aqui, bom para né? mim, ué. Agora não dá para estar de outro jeito, né? Então vamos Aham. assim, né? A gente preferia aquele autógrafo, né? Aquele autógrafo com a caneta, Vamos né? experimentar, Pessoalmente. né, Ana? Vamos experimentar esse negócio de É, lançamento digital. isso mesmo. Mas você já viu aqui, a sala já está se enchendo, já tem aqui 51 pessoas. Olha que coisa Né? boa. Então, já é um sucesso, já é um sucesso. Então, Ada, eu vou primeiro te agradecer por fazer parte dessa história do lançamento do seu livro. A gente sabe que é um livro, eu sei que ele já andou sendo indicado em algumas bibliografias. Eu sou professora do Cefet, você sabe, lá eu já sei que colegas já andam indicando. Teve gente que falou, eu já tenho. Quando eu postei, falou, eu já comprei. Né? Então, assim, as pessoas sabem da importância que é um livro como esse para todo mundo que está na universidade, né? Que tem que produzir texto acadêmico. Então, gente, olha, a Ada está lançando Como Produzir Textos Acadêmicos e Científicos, pela editora Contexto. Esse livro tem uma história, ela vai falar para nós aqui da história dela, da história do livro, e como que isso acontece ali nas nossas práticas na universidade. E eu tenho uns recados da editora que são importantes. Aqui já tem 60 e poucas pessoas. Eu já vou dar o recado, depois eu vou falando de novo. Porque algumas pessoas saem, outras chegam, né? Tem 30% de desconto para quem adquirir até o dia 21, agora, dia 21 de fevereiro. Para conseguir o desconto, tem que fazer o seguinte: vocês têm que ir lá no link da página da editora para comprar, começar a compra. Quando chegar lá na opção de frete, vai ter um campo, campo chamado cupom de desconto. Aí, depois que você escolher a opção de frete, preencha esse campo com a seguinte palavrinha, eu vou colocar aqui depois. Coloca assim, produzir 30. Produzir porque é o nome, é uma das palavras do título do livro. Produzir com P maiúsculo, produzir 30, que é o 30% de desconto. Tudo junto. Aí tem que apertar adicionar, que ele vai puxar o desconto, tá, gente? Então, é uma dica, um presente que a editora está dando para a gente que está aqui no lançamento, né? Que vai usar, vai ter esse livro na bibliografia. Então, Ada, por favor, conta para a gente essa história sua com os letramentos acadêmicos, né? Com a produção de um livraço desse. O livro é grande, é um super manual, né? A Ada, gente, fez um livro. Eu sei que esses livros a gente não faz de uma hora para outra, né? Certamente aqui tem anos e anos de trabalho, anos e anos de prática como professora, né, de universidades e tal. E ela dividiu o livro, tem um prefácio, uma apresentação, e são 4 partes com um monte de subdivisões, porque ela enfrenta ali os gêneros acadêmicos, né? Uma série de coisas que a gente precisa para sobreviver bem, né? Na universidade. Então, eu queria que você falasse um pouco de você, da sua trajetória, e depois a gente contasse como produzir textos acadêmicos e científicos chegou nessa forma aqui. Ok. Obrigada, viu, Ana? Eu acho que antes de falar qualquer coisa sobre mim, eu gostaria de agradecer a você pelo acolhimento, né, por ter aceitado o convite da editora com tanta benevolência, assim, com tanta vontade, desejo, alegria. Eu fiquei muito feliz com o seu aceite. E eu gostaria também de agradecer as pessoas todas que estão aqui no momento, né? Estão prestigiando, pedir licença para entrar na sua casa virtual. E vamos ver o que dá a nossa conversa hoje, né? Eu gosto muito do seu jeito de levar o canal com essa conversa informal, né? Com esse jeito assim mais... Eu gosto muito disso. Então, e eu gostaria também de conversar com as pessoas que estão com a gente, combinar que elas podem também participar, né? Que perguntem, que Isso. seja mesmo uma conversa. O canal está aberto aí, a Ana vai me cortando, viu, Ana?
Não, e eu vou anotar, viu, gente? Pode perguntar que eu anoto, depois eu junto aqui, pergunto para a Ada, interrompo a Ada. Ok. Nós temos uma hora, que uma hora o Instagram derruba a gente, né? Aham. Então nós vamos conseguir conversar com as pessoas. Ótimo. Então, podem perguntar, discordar, complementar, o que for, né? Então, vamos começar um pouco da minha história, né? Para contar um pouco de mim para as pessoas que estão aqui conosco, né? Eu sou Ada, sou filha de José e Maria, sou do Vale do Jequitinhonha, sou alfabetizada em uma escola rural, perto de Almenara. Logo depois eu fui para essa cidade, que é a princesinha lá do Vale do Jequitinhonha, e lá eu fiz minha educação básica, né? Lá eu conheci as letras. Aliás, desde a alfabetização, eu me encantei pelas letras. Eu sou assim, uma apaixonada pela leitura, pela escrita e pelo que ela pode fazer, né? Por nós em nossa vida. Então, a partir de Almenara, nossa família se mudou para o Maranhão. Lá eu iniciei o meu curso de letras na Universidade Estadual do Maranhão, uma excelente instituição. Depois eu me casei com o Eduardo, voltamos para o Vale do Jequitinhonha. Vem meu jeito de falar, Vale do Jequitinhonha? É do É Vale bem do mesmo. norte, né? É. Lá eu tive de retomar os estudos em Teófilo Otoni. Não sei se você conhece, Ana? Pessoalmente, não. Todo Pois mundo é. sabe que é, né? Que De Teófilo Otoni é uma cidade conhecida lá, né? Sim, Do lá em norte. Teófilo Otoni, a distância é de mais ou menos 5 horas. Então, eu morava em Almenara e fazia o curso em Teófilo Otoni. Foi uma luta para conseguir, mas finalmente fechei esse ciclo da graduação. Ficaram algumas lacunas, né, pelas contingências mesmo. E eu fiz algumas especializações. Em 2001, comecei o mestrado aqui em Belo Horizonte, porque nós tivemos uma oportunidade de mudar para Valadares, quando eu já tinha minhas duas primeiras filhas, Ana Clara e Carol. Fiz o mestrado aqui, conheci uma pessoa maravilhosa na minha vida, que se chama Wanda Bittencourt, muitos devem conhecer, né? Foi ela que me introduziu nessa vida da escrita acadêmica, Ana, e que me fez, assim, me mostrou que a minha escrita didática era diferente de uma escrita acadêmica. Então, foi ela que me iniciou nesse processo assim, de letramento mesmo, acadêmico. Na sequência, eu dei um tempo, tive uma outra filha, trabalhei demais, né? Nesse período também. Eu trabalhei em todos os níveis de ensino. Eu sou daquele tipo de professora assim, que a oportunidade surge, eu enfrento, então sou professora. E a necessidade mesmo, né? Porque quando eu me formei, a dificuldade de encontrar trabalho era muito grande, né? Nós estávamos um período muito semelhante ao de hoje, de quem forma hoje, assim, com muita escassez de oportunidades. E aí eu fui construindo esse percurso. Em 2009, eu comecei meu doutorado com outro encontro maravilhoso que eu tive na minha vida, que foi com a Juliana Assis. E aí ela aceitou o desafio de fazer uma orientação sobre a emoção na sala de aula, que é o que eu estudei, né, no meu doutorado. E foi isso. O meu percurso de vida, o meu percurso acadêmico, Ana, não foi essa coisa linearzinha, não, né? Você está vendo? São muitas idas e vindas, muitos bons encontros, que eu acho que a vida da gente se constitui muito nos bons encontros que a gente tem, né? E graças a Deus eu sou muito abençoada nesse sentido. Tenho, assim, pessoas maravilhosas que já passaram pela minha vida. E é essa história. E é Quem uma eu bela sou. história, né? Já teve gente aqui falando que história linda e tal. Né? Que o pessoal acha que você é professora da Universidade Federal de Ouro Preto, né, Hoje eu Ada? estou na Hoje. UFOP, né? Mas não é assim, não é uma. Sei que você deu uma passadinha pelo Cefet em algum momento aí Sim, da estive no sua carreira, né? Cefet, estive muito É. em instituições privadas, públicas, confessionais, escolas pequenininhas, escolas de rede, né? E aí E na UFOP, o pessoal acha, né, que você está lá na UFOP lançando o livro, foi tudo tranquilo, né? E não, tem uma história grande aí por trás, né? é verdade, é verdade. E eu acho que essa história que fez com que eu
me deparasse com desafios diferentes do fazer docente também, né, Ana? Que foi me levando, me conduzindo à construção desse livro. Como você disse, assim, esse livro tem uma história, né? E a história dele nasce exatamente das necessidades da sala de aula, né? Daquela angústia que os meus alunos sempre apresentavam para mim: professora, o que é uma resenha? Como é que faz? Professora, como é que faz o fichamento? Professora, o que é um ensaio? Como é que faz isso? E os meus colegas também, sabe, Ana? Os meus colegas da instituição. Em 2003, eu comecei a dar aula no ensino superior. E aí a troca é muito grande entre nós, professores, né? E aí, a partir dessas perguntas, Ada, o que você tem aí sobre mapa conceitual? Passa para mim. Eu fui preparando umas aulas, fui preparando esse material, que é um material didático mesmo. Muitas desses gêneros que tem no livro, são aulas mesmo, que eu preparei, apliquei, distribuí para os meus alunos, para os meus colegas. E em determinado momento, meus colegas começaram a sugerir que eu publicasse. Então, surgiu deles mesmo, a quem eu muito agradeço. E aí, no primeiro momento, eu pensei assim: eu vou publicar, vou fazer uma apostila e deixar no portal da faculdade onde eu trabalhava. Mas, de repente, eu achei que, quando eu fui juntando o material, ficou grande demais para ser apostila, né? E aí, meus colegas me estimularam: Ada, publica, publica. E eu encaminhei o projeto, a editora aceitou, eu publiquei uma primeira edição, né, que era um manual de produção de textos acadêmicos científicos. Eu via, naquele momento, que existia muita coisa boa relacionada à escrita acadêmica no mercado editorial, né? Então, tem muita coisa sobre os gêneros, muita coisa sobre metodologia, sobre escrita acadêmica. Mas a necessidade que eu tinha, o sentimento que eu tinha, é que era tudo muito pulverizado, sabe, Ana? Então, se é muito pulverizado, eu sentia assim, por exemplo, quando o meu aluno chegava e falava assim: Ada, você pode me indicar um material e como é que eu faço uma resenha? Aí eu indicava. E aí eles falavam: professora, mas é um livro inteiro, eu não estou tendo tempo de ler o livro. Eu não estou tendo tempo de ler o livro que eu tenho de resenhar, eu não vou ler esse livro todo. Então, assim, como eu fui percebendo essa necessidade. A necessidade de ter um material que concentrasse as coisas de maneira mais didática e talvez mais concisa, né? E que não perdesse a essência mesmo ali daquilo que eu queria dizer. E foi a partir daí que surgiu a primeira publicação. E foi uma felicidade na minha vida, sabe, Ana, publicar esse livro. Assim, eu acho que é até uma oportunidade para eu falar para as pessoas que têm coisas engavetadas por aí, né? Porque tem muita gente com coisa engavetada. Volta e meia alguém, nessa semana mesmo, muita gente me perguntou: professora, como é que eu faço para publicar? Então, a gente tem que se encorajar, né? E aí eu tive a feliz resposta das pessoas. Eu publiquei essa primeira publicação foi em 2013, e em 2014 a editora me informa que foi o livro que teve o maior número de adoções, né? Ele foi adotado no Brasil inteiro, né? Nas instituições de ensino superior. O livro com maior índice de adoção. E também ele foi indicado ao Prêmio Jabuti. Eu, assim, fiquei muito feliz, porque não esperava, né? E livro tem vida própria, né, Ana? Livro tem esse negócio, acho que você também diz isso. O livro tem esse... E essa história de eu conversar muito com o meu leitor, de eu ficar sempre consultando, porque eu consulto... O meu livro eu fiz foi para consulta mesmo, né? Eu consulto muito, eu fui percebendo várias coisas que eu poderia agregar ao livro. E aí eu encaminhei, terminou o contrato com a editora anterior, eu encaminhei para a editora Contexto, ela aceitou, foi com muita generosidade mesmo, assim, eu fiquei encantada com a qualidade do trabalho, o zelo, e aí estamos aí, lançando essa segunda edição. Deixa eu falar para o pessoal aqui. Não, claro que não. Nós estamos aqui para te ouvir. O pessoal está aí babando. Ah, Ada maravilhosa, professora. Deve ter um monte de gente que foi seu aluno aqui.
né? Um pessoal que ainda não teve essa sorte. Deixa eu falar para o pessoal que não conhece como é que o livro tá. Gente, é um livro que ela falou ali uma expressão ali que é isso, é um livro de consulta também, sabe? Aquele livro que você está produzindo desde o seu TCC, para falar aqui de um período inicial universitário, né? Pessoal que está na graduação. Você está escrevendo ali um trabalho de iniciação científica, um trabalho de conclusão de curso, ou vai se formar na licenciatura, até o mestrado, doutorado, né? Alguma coisa que você vai fazer mais para frente. É aquele livro que você deixa do lado, assim, você não guarda ele na estante, sabe? Não é aquele livro de lombada. Você põe do lado, porque toda hora você vai querer abrir. O Léo tem um nome aqui diferente. Ó, Léo, vou fazer suas perguntas. O Léo disse aqui o seguinte, Ada, que a parte de fichamento é a melhor que ele já leu. Oh, que legal. Falou aqui. O Léo, aparece aí, é Léo e um monte de letra. A Karine falando aqui também, o livro é excelente, eu e meus alunos adoramos. Olha, Karine é querida. O Léo está perguntando, ele fez umas perguntas mais específicas, daqui a pouco eu vou te fazer, mas a Camila perguntou aqui se vai ficar gravado. Vai ficar gravado no perfil da Contexto, tá? Isso. Quem chegou um pouquinho atrasado, dá para assistir depois. Mas faz o seguinte, chama seus amigos, seus colegas aí agora, porque agora é legal que a gente consegue fazer perguntas, né? A gente consegue participar, perguntar as coisas para a Ada, depois não dá mais. Depois é só assistir. Ô, então, Ana, gente, a Ada começa... Falando nisso, eu quero que você me lembre no final, porque eu fiquei responsável por gravar e eu sou danada de esquecer. Não, você vai ver, vai aparecer um negocinho aí que vai te perguntar. É só não errar o botão, que eu já fiz isso, eu errei. Eu fiz de qualquer jeito, assim. Mas ela fez assim, gente, ela fala das convenções do mundo acadêmico, que é uma parte muito legal, que explica como é esse universo. Os textos não estão lá, assim, soltos, né? Tem umas práticas envolvidas, as práticas dos convívios, etc. Então, ela explica, então, eu vou falar de uma parte aqui, para falar de alguma. O que são os eventos acadêmicos científicos, né? Os títulos, cursos, distinções, o que é isso? Como é que funciona esse domínio, né? Esse universo em que a gente entra quando põe o pé na universidade. E a Ada falou aí, né? Quando a gente está até o ensino médio é uma coisa, aí você entra na universidade, já aparece um bendito lá para pedir resenha. Né? Aí na hora que pede a resenha, a gente quase cai para trás, porque você nunca fez aquilo na vida, não daquele jeito, né? Não sabe direito uma coisa que é comum, a gente sabe, né, Ada? A coisa do plágio, sim, que vira um grande crime, até o ensino médio você copiava tudo tranquilamente, né? E aí você chega na universidade, acabou, e tem o tal da voz autoral, que você não sabe de onde tirar. Então, essas coisas, ela fala sobre esse ambiente. Na segunda parte, ela fala dos princípios gerais dos trabalhos acadêmicos. Aí, aquela coisa dos elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais e tal. Aí, numa terceira parte, ela fala da dimensão metodológica, que é uma coisa fundamental. A gente não tira trabalho acadêmico do nada, né? E alguns deles dependem de uma pesquisa anterior. A gente não escreve dissertação sem ter feito pesquisa, né, Ada? Uhum. Tem uma coisa resultado da outra, né? Exatamente. De certa forma, um relatório, né, do que a gente produziu. E na parte 4, que é a maior parte, aí sim ela vem para os trabalhos acadêmicos, começando pelo artigo. Aí, gente, eu vou falar só para vocês verem a quantidade de coisa. Artigo, comunicação científica, crítica textual, dissertação, ensaio, estudo, aí vem várias coisas, estudo de caso, fichamento, informe científico, inventário, mapa conceitual, memorial, monografia, paper, plano de pesquisa, portfólio, pôster. É muita coisa, tem mais um monte aqui. Então, é um livro que a gente... Você está com uma dúvida de uma coisa, mas como é que é? O que é esse texto que eu tenho que fazer, né? Muitas vezes eu precisei consultar e às vezes eu tive que ir atrás de um exemplo, né? Ir lá olhar para ver a cara que aquilo tem, né? E a Ada tem aqui várias figuras que mostram também partes, quadros e etc. Que tem a formatação, que é outra coisa que importa, né? Nos trabalhos acadêmicos. Como que você formata, por exemplo, tem aqui aspecto visual do memorial, como é que é a capa, né? Como é que essas primeiras páginas são.
Aí, o pessoal tá falando aqui, eu quero o livro. Ô, gente, pega lá o desconto, viu? Já falei do desconto aqui, tem um cupom de desconto. Produzir 30. Então, Ada, fala pra gente desse, né, como é que você chegou nessa forma, que além dessa história do livro ser uma segunda edição aumentada, né, aperfeiçoada, como é que você foi juntando isso? Você deve ter catado ao longo de anos essas dúvidas, né? Uhum. E é uma construção, né, Ana? Esse primeiro capítulo, por exemplo, eu pensei muito naquele estudante que está começando a universidade, né? Que está começando essa trajetória acadêmica no ensino superior. E aí eu fiquei pensando num texto que nós lemos do Kenneth Burke, lá no NELF, né? Um grupo de estudo da PUC que eu participo já faz quase uma década, né? E ele faz uma analogia entre o início da vida acadêmica e um salão de debates, como se a pessoa estivesse entrando nesse salão e no momento da entrada ele vê todo mundo conversando e ele não sabe do que se trata, né? E ele não Uhum. sabe que lugar é aquele, quem são aquelas pessoas, e de repente ele começa a conversar com um aqui do lado, com outro ali, com outro acolá, e ele começa a entrar naquele universo. Né? Até que ele observa que alguns saem, outros entram. Esse primeiro capítulo, eu fiquei me colocando no lugar dessa pessoa que chega a esse espaço, né? Esse salão de debates, que tem muita gente falando sobre um tanto de coisas específicas, especializadas, né? E das quais ele ainda não sabe. E aí eu fui pensando nessa entrada mesmo assim, como fazer uma pesquisa, a linguagem, né? Pensando também nessa história do letramento acadêmico, que no letramento acadêmico nós temos muitas coisas que estão ditas e muitas coisas que não estão ditas, né, Ana? Muitas coisas nesse nosso ambiente estão assim subentendidas. Por que eu posso citar fulano e não posso Beltrano? Né? Porque está tudo citado bonitinho aqui, mas por que ele não? Essas coisas não são ditas, escritas, né? Corre, né? Essas coisas correm pelos corredores, na conversa É. com um e com o outro, né? Então, e pensando nesse nosso ingresso, eu trouxe esse primeiro capítulo, né, que são as convenções do mundo acadêmico. Eu trago algumas curiosidades, falo sobre os eventos que existem, porque existem distinções entre esses eventos, até aqueles termos latinos eu trouxe, né? Fiz um compilado das normas da ABNT que servem à universidade, enfim, à escrita acadêmica, e fui pensando em como que essa pessoa iria usar, né, esses saberes. O segundo capítulo é um capítulo mesmo de consulta, né? Como você mesma já disse, é aquele que você pega para dizer assim, como é que eu formato isso? Como é que eu faço esse espaçamento? Como é que eu faço a numeração do meu trabalho? Como é que eu faço uma folha de rosto? Então, esse segundo capítulo é para esse sentido. Agora, o terceiro capítulo é meu xodózinho. Embora eu ame, né, os gêneros acadêmicos, é o terceiro capítulo que eu sinto mais vontade assim, de pegar o livro. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha filha. Ela, inclusive a minha filha mais velha, ela me ajudou a atualizar o segundo capítulo. Para mim é uma alegria grande isso. Ah, é. É, Delícia. é bom demais. E eu perguntei para ela hoje se seria adequado eu dizer que eu consulto muito o meu livro. Ela falou, não, mamãe, porque eu consulto de verdade, Ana. Consulto mesmo. Toda pesquisa eu vou lá e consulto, porque são coisas que são feitas mesmo para consultar. Esse terceiro capítulo, ele fala sobre as metodologias. E aí eu penso, eu tento condensar nesse capítulo tanto os posicionamentos mais assim teóricos da metodologia, quanto os práticos, né? E aí, nessa segunda, na primeira edição, por exemplo, só para pensar aqui com relação aos instrumentos de pesquisa, né? Eles vão se multiplicando, né, Ana? A gente, quando eu comecei a trabalhar com metodologia científica, em 2005, era uma quantidade que eu conhecia.
Hoje, a quantidade de métodos, principalmente com esses novos estudos, os decoloniais, que estão pensando assim, em histórias de vida, em outros tipos de relatos, em vinhetas. Então, esses modos de pesquisar, e aí o livro ele atende mais a essas pesquisas mais qualitativas, né? Isso foi ampliando. E eu senti a necessidade de trazer isso para o livro, né? Outra coisa que eu achei legal, que eu achei necessário trazer, é uma discussão mais aprofundada sobre estudo de caso, porque participando de bancas, às vezes a gente chega a determinadas discussões que parece que tudo é estudo de caso, né? Eu amo essa Uhum. coisa. Tudo Qualquer vira... um é estudo de caso. Qualquer coisa é estudo de É, caso. E aí eu é. achei legal assim trazer isso também, é uma contribuição. E uma discussãozinha rápida sobre citação, né? Isso que você já começou a falar aí, né? Sobre o que é plágio. Não aprofundo nisso, não é o meu objetivo no texto, no livro, mas eu trago isso também, né? Que é esse diálogo teórico que tem de acontecer em função daquilo que o autor está dizendo, né? Acho importante a gente dizer também, Ana, que nós vivemos cercados de regras, né? O mundo acadêmico é um mundo cheio de regras. E muitas vezes a gente quer subverter essas regras. Né? A gente não quer ser tão obediente. No entanto, o que eu fico pensando, e eu converso muito com meus colegas isso, é que para você subverter, você precisa de conhecer. Né? Você está subvertendo o quê, se você não conhece? E eu acho que, nesse sentido, um livro dessa natureza ajuda a gente a pisar, né? Esse aqui é o meu chão. A partir daqui, qual é o meu eu? Qual é o meu processo de construção autoral? A partir dessas regras existentes. E também considerar que, dependendo do trabalho que você está fazendo, você vai ter de passar, vai ter de ser submetido, o seu trabalho será submetido a uma banca, aquela banca tem determinadas regras que são delas também. Então, tudo isso tem de ser considerado e que não precisa ser motivo de sofrimento, né? Pois Acho... pensando aqui numa metáfora, né? É um jogo, né? A gente entra no jogo para jogar, né? E Exatamente. aí, né, vai aprender também, né? A gente vai ficando mais seguro. Eu Uhum. vou até aproveitar para te fazer. Não, tem um montão de gente te elogiando. Quando você me vê que eu estou olhando para outro lugar, não acha que eu não estou te dando atenção, não, tá, Ada? É porque Eu eu sou, percebi. é porque eu sou tipo um nativo digital, como diz o povo aí. Eu tô brincando, tá, gente? Eu não gosto desse negócio de nativo digital, né? Mas é porque eu tô prestando atenção nas pessoas para eu poder te repassar. Tô aqui multitarefa. Aí tem um monte de elogio falando que você é maravilhosa, que suas aulas são maravilhosas, que o seu livro é maravilhoso, Oh, excelente que bom. explanação, excelente, não sei o quê. Então tá difícil de acompanhar aqui. É, deixa eu só resolver o problema quem que foi? Alguém falando aí que o desconto não está funcionando. Ô, gente, deixa eu falar de novo que deve ter outras pessoas aqui. 30% de desconto no livro da Ada, mas aí você tem que entrar lá, começar o processo, na hora que for fazer o pagamento, depois de escolher a opção de frete, vai ter um campo lá para colocar o código do desconto. Aí tem que pôr o código produzir 30, com P maiúsculo, produzir 30, e aí você dá adicionar, pode ser isso, que às vezes não está funcionando. Você põe o adicionar para ele calcular o valor com 30% a menos. Isso vale até dia 21 agora, tá? Então, corre lá, se tiver no computador, já abre outra aba, né? É, e aí é o seguinte, o Léo tá fazendo 1000 perguntas. A Karine pergunta uma coisa aqui, deixa eu ver como é que eu vou juntar. Eu vou juntar com as perguntas dele. O Léo faz uma pergunta muito específica, não sei se você vai falar para ele assim, compra o livro e olha lá, né? Mas é assim, ele está perguntando como é que faz para citar coisas digitais, porque ele chega num livro digital, o negócio não tem paginação, né? E aí ele falou, como é que faz com isso? Tem essa lá no livro? Uhum. Ok, Léo. Obrigada pela pergunta.
Então, citar nós a ABNT, ela não trouxe ainda não, tá? Essas questões de citação por meio digital, mas isso está relacionado à citação de, de qualquer documento que não tenha paginação. É só colocar S/P, né, sem página, e na hora de você colocar a lista das obras de referência, aí você apresenta lá que é um e-book ou algum texto digital, e a pessoa que lê e estiver avaliando vai entender, né? Que é 100 páginas por Que causa é dessa 100 circunstância. páginas, né? Não é Uhum, numerado, né? Não é numerado. exatamente, não Tem é uns, numerado. aí até já tem umas novidades, né? Tem uns livros que tem uma numeração toda doida, né? Letras e números, não é mais aquela numeração do impresso, né? Sim, sim. Mas aí, ó, a Léo tá aqui, ó, página 105, ela fala, mas não entendi bem. É Ó, isso, Léo. Léo. É Uhum, 100 páginas. É 100, uhum. S/P, né? 100 páginas mesmo. Ele também pergunta que conselho... Ah, se o Assim, livro vai ficar disponível... é legal Pode colocar, falar. dizer também que lá no livro tem vários modelinhos de referências, né? E formas de citação, ele vai encontrar isso lá. O que você ia Outra dizer, Ana? coisa, ele fala que pergunta se o livro vai ficar disponível em e-book. Você sabe se a editora vai pôr disponível em e-book ou só impresso Pois o é, seu eu sei livro? que está em algumas plataformas de universidades. Eu sei que está. Agora, eu não vi também, né? Tá muito recente. Eu não vi se tem e-book lá na editora, para a editora Contexto, ela não comercializa na plataforma da Contexto nenhum e-book. O e-book, né? Não comercializa, mas talvez vá ter na Amazon, né? Não tenho certeza, não vou conseguir responder. Por enquanto a gente está no impresso aqui, né, gente? Pode ser que a editora disponibilize no outro formato. Uhum. Ó, eu não sei se fala Davison. É Ele fala que o livro é Davidson. excelente. É Davidson. O livro é Uhum. excelente, super didático, fácil de ler, usar na vida prática. É livro de cabeceira, ele fala. De É, mesa, né? a Regina está perguntando junto com. Eu acho que tem a ver com essa pergunta do Léo. Ela falou assim: mas se a gente tomar como referência a numeração que aparece no computador, pode ser usada? Não, né, Pode Ada? ser. Pode? Mas se Pode, cada pode. um vê de um jeito, Não, pode? as páginas, elas são Fica igual, segmentadas, né? né? Fica igual. Uhum. Então É aí, só ó, depois Regina, tomar o cuidado de pegar o link e colocar lá para a pessoa consultar, né? Que é com conseguir aquele ver o formato. mesmo, né? Uhum, ver o Ver o mesmo mesmo. documento. Outra coisa, aí tem a ver com gêneros específicos, ó. A Karine pergunta a diferença entre resumo crítico e resenha. Uhum. Uhum. Então, Karine, nós temos, quase que não há uma diferença, e nós percebemos também que muito raramente alguém pede alguém para que a gente faça um resumo crítico, mas ele existe. Então, o resumo é a síntese, né? Você pega a síntese, o que é de mais especial que diz daquele texto, e você traz para a sua produção. Existem tipos diferentes de resumo, né? Existe o resumo descritivo, que é em tópicos, o resumo informativo, que é aquele que a gente traz em parágrafos, né? Dissertando, e o resumo crítico, que é aquele que você traz a essência em parágrafos e traz uma percepção sobre a obra em si. Né, alguma análise sobre a obra. Agora, a resenha, ela é uma análise crítica de uma obra que pode ser qualquer coisa. Né? Então, eu vou resumir um livro, um texto, né? Escrito, verbal. Agora, eu posso fazer resenha de qualquer coisa, de qualquer obra. Eu posso fazer resenha de uma obra esportiva, de uma obra arquitetônica, de uma obra literária, De né? filme, né? Tem De muito de filme, filme, teatro, de né? tudo, né? De uma partida de Uhum. futebol, né? Eu posso fazer uma resenha de várias obras. E aí eu tenho uma parte descritiva, uma parte informativa e uma parte crítica. O todo é a resenha crítica. Ficou claro? Essa coisa da resenha virou até, já é um pouco gíria, né? O pessoal fala, vai Sim, fazer a resenha, minha vai sobrinha fala encontrar, muito. né? Vai fazer a resenha do. É isso, é comentar, né? Tem uma prova, vamos É, fazer a resenha. é.
E aí tem um outro nome que eu não sei, viu, gente? Vocês arrumam uns nomes difíceis, eu fico aqui apanhando. Quarantine, eu não sei. O nome começa assim, tá, gente? O Marcelo acabou de dizer aqui que na Amazon só tem impresso por enquanto, tá? Então a editora deve pensar isso, o pessoal do e-book, de repente vai disponibilizar mais para frente. Obrigada, Uhum. Marcelo. O Quarantine pergunta o seguinte: como é que é a elaboração de um fichamento? Aí ele fala assim, como criar diferentes estilos num fichamento? Tem essa coisa do fichamento e diferentes estilos? Tem vários tipos de fichamento também, né? Depende do modo. Para o que é um fichamento, né, gente? É um texto que você faz para você usar posteriormente em algum estudo, né? Ou o professor pede para que você se detenha mais na leitura de algum texto que ele acha importante para a sua formação. Então, tem esses dois objetivos. Ou o professor pede para saber que você realmente leu e se deteve na leitura para buscar aquilo que é essencial, ou você, que é pesquisador, faz aquele fichamento para você usar aquela ideia posteriormente na sua produção. Não é? Então, dependendo, no livro tem os tipos de fichamentos que existem, não é? Então, eu posso fazer fichamento só com citação, para guardar mesmo. Né? Eu falo assim, Eu uso assim, eu né? gosto assim. Eu gosto também, eu gosto, sabe, É, Ana, de fazer, quando eu estou com minhas produções, eu já vou tirando assim, as citações que me interessam e eu já vou isso mesmo. guardando no meu documento. É uma E forma de tem, fichar e tem também. aquele fichamento que é mais resumir, né? Você Sim, anota o que você leu, né? sim. E aí eu É, posso, e aí seria já uma espécie de citação indireta, né? Que eu coloco com minhas sim, palavras aquilo que eu li, e também servirá posteriormente, né? Adianta demais a nossa vida, né? também E acho. agora tem aquele fichamento, que é o fichamento crítico ou analítico, em que a gente coloca, nós colocamos no fichamento já uma percepção que nós tivemos no momento da leitura. Porque aquilo ali, com certeza, vai ser um modo de eu dialogar com aquele autor no momento da minha produção. Né? Até porque Então, às vezes a gente leu tantos livros, né? É difícil você lembrar de tudo, né? sim, Você tem que ter uhum, um lugar, uma espécie de repositório das suas impressões, né? Dos diálogos que exatamente. você fez, né? Não dá Enquanto para lia. confiar na memória, né? Tem uma pessoa aqui, é o David mesmo, falando que as universidades não se preocupam em explicar em todos os aspectos dos textos acadêmicos. A gente aprende de forma autodidata mesmo. Em Ou grande parte, né? Tem muito uma não, disciplina de produção de texto, né? mas acontece isso que o David está falando, sim. Sabe o que acontece, Ana? É porque muitos de nós, professores, nós partimos do pressuposto de que o aluno já sabe. Então, a gente pede para o aluno fazer um ensaio, achando que ele sabe, faz que E ele já nem. sabe. Né? Como se ele já E tivesse é. passado por um processo de letramento acadêmico que ele não passou, né? Pelo qual ele não passou. Então, tem várias pessoas que já escreveram sobre isso e chamam a nossa atenção, puxam, né, a nossa orelha de professores de ensino superior. Poxa vida, como é que você vai pedir? Já vai chegando, o menino está lá no primeiro período. Ô, gente, vamos fazer uma resenha, eu quero uma resenha para tal dia. Ninguém nunca É, trabalhou com ele, né? é. Resenha. E nós partimos mesmo E do não vem do pressuposto. nada, né? Não vem do nada, é É. uma construção. Então, assim, eu sempre converso com meus colegas, né, de vida, e é uma coisa que nós temos, assim, combinado de, se eu vou pedir uma resenha, eu vou falar o que eu quero, qual que é o meu objetivo, né? É uma resenha crítica, É. né? Eu Se acho eu legal também quando a gente dá exemplo, né, Ada? dar Você dá um exemplo, link. Pessoal, leiam aqui algumas boas, para vocês é darem uma ótimo, olhada, né? né? Porque tem gente que vai meio por osmose, assim, Uhum. né? Tem Oh, coisa que a gente aprende lendo, né? sim. Ô, Ana, eu trabalho com o gênero na perspectiva de Bakhtin, né? E ele fala lá que nós temos de trabalhar tanto com a estrutura composicional, com o estilo e o tema. E tudo isso tem a ver, tem de estar relacionado com
o contexto de produção e recepção, ou os contextos, né, de produção e recepção. Então, se a gente vai trabalhar, nós temos de apresentar para os alunos alguns exemplos. Nesse sentido, o livro ele é bastante produtivo, né, porque eu apresento muitos exemplos para os meninos. Eu fico pensando assim, quando nós vamos, eu dou aula, já dei aula em muitos cursos, né? E isso também me levou a apropriar vários gêneros. Você vai trabalhar no curso de jornalismo, eles estudam muito os gêneros profissionais do campo deles, né? Então você pensa assim, você fala em notícia, vem a cara da notícia na sua frente, né? O jeitinho, a estrutura composicional da notícia, ela aparece. Né? Você fala em resenha, aquilo também tem de aparecer de alguma forma. É um gênero, tem uma estrutura composicional. Eu posso mudar, eu posso subverter, eu posso criar? Pode, porque você tem de pensar exatamente em quem são seus leitores, em qual é o contexto de circulação daquele seu texto. Então, tem tudo a ver com contextos de produção, de recepção, de recursos, de condições mesmo, né? de produção. Se estiver falando tem muito, mais... você fala. Não, eu estou de olho na hora para a gente não ser tirado do ar aqui. O João Paulo está perguntando se o livro ensina a escrever dentro de uma linguagem própria do texto científico. Por exemplo, ele põe uma outra coisa aqui. Por exemplo, com termos, frases que se adequam a esse gênero. João Paulo, Ana? É. Então, ensinar é difícil, né, Ana? Dizer assim, o livro ensina. Ensinar a escrever é uma coisa complicada, né? A gente fica... Como é que eu vou explicar isso? Como é que é? Então, João, o livro é um instrumento que vai ajudar você, sim. Tem vários exemplos, várias possibilidades, mas o texto é seu. Né? E nós dentro do ambiente acadêmico, nós ficamos o tempo todo com aquele medo de o nosso texto não ser respeitado, de nosso texto não ter credibilidade, de nosso texto não ter, né, aceitabilidade. Mas nós temos também de assumir a nossa condição de autor. E a partir daquela, como aconteceu comigo na época em que eu fui fazer o mestrado, em que a Wanda Bittencourt, que eu falei para vocês no início, ela falou, Ada, isso que você escreve não é escrita acadêmica, isso aqui é escrita didática. E aí ela foi dando dicas para mim, orientações. E a partir disso, da escuta ativa e do exercício, e a análise crítica daquilo que a gente faz, porque nada está pronto, nada é perfeito. E os feedbacks são muito importantes, Nossa, né? se você souber ouvir o feedback, você cresce demais. Né? Eu me lembro de ter questões assim eu dei muita aula nos cursos de comunicação também, e tenho muitos orientandos que vêm da comunicação. E eu me lembro de, às vezes, a pessoa ter uma linguagem de jornalista, né? E aí eu tinha que falar, não, você não está escrevendo uma matéria. Nós vamos passar agora para uma outra linguagem, né? E é difícil explicar isso, né? Como que você descaracteriza como notícia, como linguagem jornalística e caracteriza como uma linguagem acadêmica, né? Ana, isso tem a ver com a cultura disciplinar também, né? Do Hyland, que fala sobre a cultura disciplinar. E isso eu observei muito no curso de Direito. Trabalhei com o curso de Direito inúmeras vezes. Então, tem muita gente que escreve como se estivesse fazendo uma peça, né, jurídica. E aí escreve um artigo como se estivesse fazendo uma decisão judicial. Né? E aí não cabe, né? Não cabe. A gente tem que tirar tem que tirar essa camada, né? E aprender uma outra. Tem umas perguntas aqui. A Marta pergunta o que você acha da variação que há na forma de nomear os gêneros. Porque às vezes as pessoas se confundem, né? Porque o gênero é esse, mas não é aquele. Um chama disso, o outro chama daquilo. Sim. Eu acho que a gente tem de respeitar. Eu acho que tem muito a ver também com exatamente com o que eu falei antes da cultura disciplinar, sabe, Ana?
eu trabalhei em inúmeros lugares, inúmeras instituições, né, na rede privada e tal, e eu fui vendo que em cada lugar que eu chegava, em cada curso que eu chegava, uma coisa te recebia outro nome. Era diferente. Era diferente, mas Uhum. o importante mesmo é o que aquela coisa carrega de saber, de construção de saber, né? Eu acho que é importante você saber, como professor, o que você está demandando do aluno, a partir daquela nomenclatura que você adotou, né? E como aluno, o que você está fazendo para apresentar, ou como autor, como pesquisador, o que você está fazendo. Não pode muito fugir da caixinha, não é? Porque, de Uhum. repente, você corre o risco de produzir alguma coisa irreconhecível. Né? Mas aí é por isso que eu digo que eu repito, friso um pouco a respeito do que para subverter é preciso conhecer. Né? Tem que Porque você aprender primeiro, né? precisa Uhum. aprender, pelo menos assim, minimamente, o que configura aquele gênero, para que depois você possa pensar assim, eu gostaria de testar esse jeito de Fazer dizer, isso. de fazer Aham. isso. A Carol pergunta uma coisa aqui. No livro você aborda gêneros orais? Ah, tá. São poucos, né? Embora cada vez mais a gente observa que no mundo acadêmico nós estejamos agora mesmo aqui. Isso que a gente está fazendo é quase É, um gênero acadêmico, né? Nós estamos é. trabalhando para o mundo Ou então nós acadêmico. estamos inovando na marra, né, Ada? Estamos fazendo lançamento de livro Instagramer. Mas, por exemplo, Né? Carol, eu trabalho com comunicação oral, né? Que é um gênero Tem uma oral. sessão. Uma sessão de comunicação. Tenho sim. Abordo, embora o forte do livro mesmo sejam os gêneros Os escritos. escritos. Né? Nessa Uhum. segunda edição, por exemplo, tem um gênero que de repente começou a ser muito solicitado nos eventos, que é o resumo expandido. Né? Você notou, Ana, assim, que não era tanto e depois começou a ser muito E virou, solicitado? Né? exatamente. Então, em função disso, eu incluí o resumo expandido como gênero Ó, também. eu estou lembrando aqui de uns gêneros que são inovações, né, para não ficar que é um universo que não está parado, né? Não está Uhum. morto, ele se move, respira, né? Alguns gêneros entram, né? Alguma coisa. Outro dia, eu vi numa revista científica da nossa área, falando que publica resenhas, ensaios, artigos e squibs. Olha aí que legal. O que é um squib, Aí eu Ana? fui olhar o que é squib. É um ensaio muito curto sobre um problema muito pontual. Ah, vou adotar. Olha só. Então, assim, eu não sei de onde veio isso, que tem muito empréstimo de área, né? Uma área começa a copiar uma coisa que tem na outra, né? O tal do short paper, né? Full paper. Aí Sim. pega emprestado das áreas exatas. E esse squib veio de algum lugar. Eu achei engraçado, assim, pô, eu olhei e falei, epa, o que é isso? Né? E eu já vi mais de uma vez o tal do É squib. legal. Então, Tem o inventário também, Ana, que é um gênero do campo jurídico, né, que agora está chegando muito que está fortemente, na. né, ao Uhum. campo acadêmico e está no livro. Né? A gente acaba fazendo trocas, né, com outros. Tem um A gênero Regina, diga. Tem um gênero no livro que assim fez muito, assim, muito barulho. As pessoas usaram muito na primeira publicação, que é o plano de pesquisa, que é só um Sim, sim. formuláriozinho e que ajuda demais as pessoas que estão naquela angústia da folha em branco, né? Que Alguém tem comentou isso aqui, do maior problema de ser um cursor piscando numa folha em branco. Então, quem tiver um projeto para construir e tiver com esse dilema, é pegar esse plano de pesquisa, que é um formuláriozinho, precisa ver como que ajuda, né? Facilita, né? Ajuda. Facilita. Uhum. E eu estou me lembrando aqui a quantidade de coisas que a gente teve que fazer diferente agora durante a pandemia, né? Porque os congressos ficaram virtuais, a gente começou a ter que Uhum. fazer coisas gravadas que a gente não fazia antes, que pode ser que fiquem de alguma maneira, né? Sim. Algumas inovações, vamos chamar assim, que a gente foi obrigado a fazer nesse universo acadêmico, que pode ser que
que fiquem, né? Que a gente aprenda. Não sei, isso também diz muito, né? Eu estou fazendo uma conexão com a pergunta da Jaque aqui, que falou assim, a pergunta dela é legal, ela falou assim, como é que faz durante a pandemia? Pesquisa de campo, né? Vale entrevistar pela internet, né? Assim, já que a gente não pode mais ir para a escola, né? O que você acha, Ada? É. Aí a questão é qual que é o objeto de pesquisa, não é, Jaque? Qual que é seu objeto de pesquisa? O que você e também as questões das implicações éticas dessa pesquisa. Quem vai decidir isso por você vai ser mesmo o comitê de ética, né? E a entrevista remota não invalida, não, né, Ada? Não Não invalida de invalida. forma alguma. É claro que dependendo do objeto de pesquisa, Ana, o face a face ajuda demais. É Né? melhor, A né? observação Uhum. do contexto, dos arredores, você ganha muito. Mas isso vai depender exatamente do que a pessoa está pesquisando. Agora, O que que você está invalida. olhando, O né? que você está olhando? O É, que te interessa é. enxergar? Para além da voz. Né? Que tem Uhum. tem o dito e tem aquilo que é visto nos arredores, que É, faz muito, é. né? Faz diferença. A Regina pediu para você repetir o nome do autor que discute cultura disciplinar. Highland. Highland. Deu aí, Regina? Aí tem uma pergunta. Não, tem um montão, gente. Eu nem vou conseguir fazer tudo. O Anderson pergunta sobre o letramento acadêmico. Considerando essas situações mediadas por tecnologias, né, de agora, que a gente foi obrigado, aí, a gente acabou falando, você já vislumbra novos gêneros a serem contemplados numa reedição. Aí eu Uhum. já dei o toque do Squib aqui, É, tá né? anotado, Ana. Então, É aí a Camila engraçado. pede para. Não, pode falar. É engraçado esse negócio do livro vivo, né? Do livro que tem contato É, com o público, é, porque é o público que é. vai alimentando, né? Precisa falar disso. O que a Camila ia dizer? A Camila pede para você comentar mapa conceitual. Enquanto a Ada fala, gente, eu vou olhar para o lado, que o meu computador está aqui, para eu ver o resultado do sorteio. Pode falar. Tá Você legal. comentar mapa conceitual. Ok, Camila. Então, o que é um mapa conceitual? É uma estrutura textual em tópicos ou em fluxogramas que apresenta visualmente um texto que você leu. Então, o conceito ele é central, por exemplo, você vai trabalhar o conceito de letramento acadêmico. E a partir desse texto, cujo conceito central é letramento acadêmico, você produz uma imagem mental. Ou pode ser, tem autores que chamam de mapa mental, a mesma coisa de mapa conceitual. Não é? O modo de você estruturar com setas, com cores, visualmente, ele tem de possibilitar que você, em outro momento, pegue aquele mapa ou o seu leitor e a partir daquele mapa feito com palavras-chave, com setas, com quadros, com cores, você reproduza o texto lido. É um instrumento maravilhoso de estudo. E de construção, né, de Aí, raciocínio. gente, eu vou dar Temos o 2 resultado. minutos, né? 2 minutos, Vou dar o resultado do sorteio, dando os parabéns para Emily Brandão. É assim, @Emily com Y, LLY, _ Brandão. E para Elisan Santos. Foram as duas pessoas sorteadas. Emily Brandão e Elisan Santos. A editora vai entrar, a editora Contexto vai entrar em contato com vocês, tá? Para vocês receberem esse presentaço que é o livro da professora Ada. Ada, o pessoal tá. Obrigada, viu, gente? Estão desejando sucesso aqui. E aí eu vou te fazer uma pergunta que é do Léo. Gente, eu não vou conseguir fazer tudo, mas já valeu muitas perguntas. E aí ele quer um conselho, porque ele falou o seguinte, que ele sabe tudo de gêneros textuais, mas ainda continua inseguro para escrever. Você tem algum conselho para acabar com essa insegurança? Eu não sei o nível de insegurança, por que ele sente, né? Eu gosto muito de trabalhar com a produção. A partir da produção, da leitura de alguém em quem eu confie,
né? E desse retorno, aí a gente vai reelaborando, aceitando que o texto nunca está pronto, o texto nunca é perfeito, né? Como é que é mesmo o nome dele? Léo? É o É Léo, Léo? é. O texto nunca é perfeito, né, Ana? Nunca saiu do arquivo. Olha, estamos, É. né, tá Já, caindo já aí tá mesmo. quase? Ô, gente, brigadíssimo. Vamos dar um tchauzinho aqui então, Ada? Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada, viu, Ana? Foi maravilhoso Eu que conversar com você, com agradeço. esse tanto de gente aí. Igualmente. Obrigada a todos que estiveram Ah, conosco. eu que agradeço. Gente, ó, vai lá até dia 21 no site da Editora Contexto e pega o desconto de 30% no livro da Ada, tá? É Produzir 30, que é o código lá na hora de fazer o pagamento. Ada, parabéns, viu? Livro Legal, maravilhoso, obrigada. está aqui. Não vai para a estante, porque ele vai ficar aqui do ladinho. A hora, né, toda hora que você está escrevendo, vai lá dar uma olhadinha. Obrigadíssima, obrigada, Editora Obrigada. Contexto, No dia né? E até 6 a nós próxima. podemos Isso, continuar conversando, viu, gente, com a professora Mariângela. Agora, isso. Ana, me ajuda aqui, como é que eu faço para... Não, aí na hora que a gente acabar aqui, encerrar, vai te perguntar aí se você quer salvar. Ah, E é tá, só dar um legal. sim, ok. Ele vai te perguntar se você quer manter, vai salvar, ele vai usar uma palavra assim, mas ele te pergunta antes, Ótimo, obrigada. A gente está vendo tanto de tá? gente aqui, da família, dos amigos, dos colegas. É, Bom demais, foi uma muito bom. galera, todo mundo contando como é ser seu aluno, como é trabalhar com você, maravilhoso. Ai, que bom. Hércules, seu colega no UFOP, mandou um Ah, o beijão Hércules, aqui. que ótimo. É, Obrigada, Hércules. Mariângela, eu vi passando aí. isso, Leina, ó, olha aí. aí, ó, muito Mel, legal, Mel, né? minha sobrinha. Marta, lá de Patinga. Muito Muitos lugares legal. por onde eu passei. Muito bom. Obrigada, Obrigada. viu, gente? Sorteados, fiquem de olho aí que a editora vai entrar em contato. Emily Brandão e Elisan Santos, tá? O Insta da Ada. Ada, qual que é o seu Instagram? Ada? É professora Ada Brasileiro ou, ou Ada.brasileiro. Aqui, ó. A Ana Clara já colocou aqui. E Beleza. Obrigada, gente. Até mais, Ada. Na até, hora que tchauzinho. perguntar aí, você fala sim aí para gravação. Ok, ok. Beijo, até Beijo, mais. tchau.